Como foi essa sua trajetória, Éder? Onde você começou, com quantos anos? O que você pode trazer, né, desse seu início, que hoje os pais podem olhar e falar assim, cara, é uma trajetória. Para um cara que foi para a seleção da Itália começar nesses primeiros passos, quer dizer que eu também posso. Como que foi esse início? Então, Carlos, acho que a tua introdução, ela nos traz a um futebol moderno, né? Eu acho que a nossa época, nós jogava bola na estrada, jogava bola com os amigos, jogava bola no colégio, e não tinha essa pressão que hoje talvez um menino de 9 anos carrega para se tornar um atleta profissional. Então, eu começo na cidade de Lauro Miller, que é uma cidade aqui próxima de Criciúma, e começo jogando bola na estrada com meus amigos, meus colegas, na escola. E nunca meu pai me deixou muito tranquilo, como a minha mãe. Meu pai e minha mãe são separados e todos dois me deixaram, sempre foi presente, meu pai e minha mãe mesmo sendo separados. Então foi sempre assim, bem tranquilo. Eu fazia aquilo que eu queria, eu me divertia. No momento que eu queria ir jogar, eu ia. No momento que eu não queria, eu não ia. Então, muito diferente de hoje, que a gente vê, né? Às vezes uma insistência de um pai que talvez o menino não quer ir treinar, mas o pai força o menino a ir treinar. Então, eu fiquei jogando bola, acho que dos meus 5 até os 13 anos, na estrada, futebol de salão, sábados, futebol de campo, que tinha um moleque bom de bola. Sei. Sempre lá em Lauro Miller. E até que no moleque bom de bola, já ali com 13 para 14 anos, eu não gostava muito de futebol de campo. Até porque eu treinava muito mais salão que campo. Exatamente. Futebol de salão a gente tá sempre com a bola no pé, e campo a gente toca 2 vezes. E olha lá, quando a gente é mais novo. Caramba. E aí com 13, 14 anos, meu pai falou, não, tem um moleque bom de bola pelo município, vamos. Fui pro moleque bom de bola com o Lauro Miller, representando o Lauro Miller, fui bem. E depois da competição, o Criciúma e o Figueirense tiveram interesse de me trazer para fazer um teste. E aí o meu pai falou, o Figueirense te quer, o Criciúma, não, vamos no Criciúma, time da região, time que desde os 8, 9 anos que eu vinha com meu pai aqui assistir jogo, time que a gente sempre teve carinho e torcedor. E aí, depois tu sabe um pouco da história, tu viveu um pouco ali dentro comigo e foi tudo muito rápido. Nesse início. De 14 a 17 anos, daí foi voando, mas meu início é como a introdução sua com esse menino de 9 anos, é que a diferença é que eu jogava quando eu queria, eu ia pra rua quando eu queria, eu jogava descalço, eu jogava no futebol de salão, campo, quando a gente queria ir. Não tinha essa de vai porque tem que ir. Exato. E hoje, como você falou, hoje às vezes é um sonho dos pais e não dos meninos de se tornar um atleta profissional. E aí começa a pressão e começa todos os problemas que a gente vê. Exato, Éder, foi muito bom você falar isso, né? Até antecipou, porque eu ia perguntar como era esse relacionamento com os pais, como seus pais lidavam com esse início, né? E hoje, o futebol, depois de entrar nessa loucura de entender que o futebol é um negócio, as pessoas olham os Hendricks, esses atletas que tiveram umas grandes vendas e aí essas informações trazem que esses atletas saírem do seu local de origem e foram dar certo aos 10 anos em outro local. Então eles pensam que podem fazer da mesma forma, mas não entenderam como foi o processo. E eles também não entendem que 99,9% aquele que está vendo é 0,1% que aconteceu dessa forma. O padrão é esse que nós estamos vendo. Eu cheguei no Criciúma com 14 anos e eu falei com a minha esposa recentemente, eu não lembro de ter participado de competição antes disso. Não que a gente não tinha competição da rua, do bairro onde a gente jogava ali, mas era muito leve. Se eu quisesse ir, eu iria. Se não, eu ia pro aniversário do amigo do vizinho. Ou eu ia soltar pipa. E recentemente agora, né, trouxeram um estudo científico onde eles diziam que essas crianças que de 5, vamos colocar dos 7 aos 13 anos, que vivem mais e participam mais desse jogo livre, sem ser direcionado, tem que fazer isso, eles desenvolvem mais capacidade técnica e habilidades que vão orientá-los depois dos 14 para frente do que aqueles que
são sempre orientados, sempre forçados, e esses inibem a criatividade dele. Olha que incrível isso. Então, na verdade, essa modernidade, ela tá se tornando, ela teve que ir na raiz para entender o que deu certo, para poder ajustar agora um problema que está acontecendo com a maioria dos pais. Então, hoje, esses pais, olhando a tua história, eles podem entender que, cara, os pais do Éder deixaram ele livre para tomar decisões na hora que queria jogar ou não. Educou ele, né, nesse processo ali de disciplina, de ajudá-lo a realizar um sonho, nesse processo, e acima de tudo, fizeram um papel de pai e não de um treinador, um cara que cobra, naquilo é como a gente vê hoje, né? Agora você vem para Criciúma aos 14 anos, e como é que foi esse processo? Você já chegou no Criciúma, ficou alojado aí, ou ficou... Como é que foi esse processo? Então, Carlos, tu usa sempre uma palavra que muitos não entendem. Você repetiu várias vezes uma palavra agora, que se chama processo. Processo. Poucos entendem o processo. O processo, ele é árduo, ele é difícil, ele não é fácil. Certo. Às vezes, depois que você se torna, muitos fazem, se tornou, tá com o carro do ano, tá com tal, mas ele não vê o processo. Como foi antes? Eu conheço um pouco a tua história. Você saiu do Criciúma, teve no elenco campeão da Série C. Isso. Depois foi pro Guarani. Isso. Que você teve lá no elenco. Depois você foi pro Guarani de Divinópolis. Divinópolis. Eu sei a dificuldade talvez você passou. Exatamente. Um pouco conhecer a tua história. E depois você foi pro Boa, te viram e tu caiu no Atlético Mineiro, num grande clube. Exato. Eu imagino o processo que tu passou no Guarani de Divinópolis, eu conheço um pouco a tua história. Sim. Mas depois você chegar a ser o Carlos César, campeão da Libertadores, está aqui, 100 jogos você fez, quantas coisas você fez. Então, eu sempre digo que o processo, hoje os pais muito me encontram e me perguntam muito isso. Éder, o que tu acha? Eu falo, leva o teu filho para um clube, se ele quer ser jogador, com 14 anos. Para ele viver o processo que é dentro do clube, que é a dificuldade que é. Exato. A dificuldade do quê? Da disciplina. E a disciplina vence o talento. E tu sabe disso. Sim. A disciplina do quê? De você acordar e tomar o mesmo café da manhã. E a mesma alimentação. E o mesmo treino. E todo dia aquilo ali. E perde jogo no dia seguinte. E eu tenho que levantar com a mesma força. E vai tudo de novo. Você ganhando ou perdendo. Então essa disciplina, quando você começa com 14 anos, ou com 13, 14 anos, depois eu acho que ela flui melhor. Agora tu imagina você colocar um menino de 9 anos a ter toda essa disciplina desde os 9. Cara, quando ele chegar com 16, 17 anos, cara, ele olha pra família dele e fala uma coisa, sabe um negócio? Eu quero sair com meus amigos, eu quero me divertir, eu quero estudar e sexta, sábado, domingo eu quero sair pra uma balada, porque ele não viveu nada disso. Então, isso que eu falo que meus pais me deixaram, que eu vivi solto. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Criciúma, eu ia lá pegar a cestinha com o seu Tomás, que tu lembra? Sim. Eu ia feliz pra caralho com 14 anos pegar a cestinha, porque roupinha dobradinha, tudo isso aí. Eu nunca vivi aquilo ali. Sim. Tinha meninos que estavam ali dentro do Criciúma, desde os 10, que eles já chegavam já assim, pra pegar a cestinha já. Dá a cesta aí e tal. Cansado, né, você via que era já cansado daquilo ali. Então, eu acho que esse processo que você usou tanto essa palavra é fundamental, porque pra você chegar é difícil, são poucos que chegam. E muitos querem começar essa responsabilidade, essa disciplina, esse processo já muito antes, colocando o filho, iludindo, porque tem caras que iludem, que trazem família lá do Nordeste, da não sei aonde, pra Criciúma, depois chega com 17, os caras voltam pra trás sem nada, daí o emprego que deixou, tudo que deixou, e às vezes são enganados por várias pessoas que talvez não querem bem ao futebol. Então eu vejo que eu sempre falo, e quem tá assistindo nós, se me perguntar, eu sempre falo, deixa brincar, leva na escolinha, deixa treinar, bota no salão, bota no campo, deixa ele se divertir, sem pressão, sem nada. Agora, quer uma coisa séria, leva pra dentro de um clube, pra ele ter essa disciplina que tem que ter, que é obrigado a ter pra se tornar um atleta profissional, mas ali com seus 13, 14 anos e não com 8 e com 9.